Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o funcionamento das cortes e o curioso caso das cortes de Lamego. As cortes em Portugal eram uma ferramenta jurídico-política existentes durante o período do final da Idade Média e ao longo de todo o período moderno. Nas cortes, os três estados da sociedade portuguesa, eclesiástico, nobre e popular, se uniam, conforme consta nos documentos de época, para deliberar sobre as leis do Reino de Portugal, assim como a atribuição de novos impostos, ou ainda, se as pressões das populações fossem grandes, a retirada deles. Pedro Cardim, em sua obra Cortes e Cultura Política no Portugal do Antigo Regime, afirma que o mecanismo das cortes servia de um centro complexo de negociações entre os grupos que formavam a sociedade portuguesa dos séculos XVI e XVII. Ele afirma: as cortes foram encaradas como uma espécie de guardião das prerrogativas dos vários corpos sociais, o lugar de resistência contra medidas de caráter extraordinário, reagindo especialmente contra as iniciativas fiscais da monarquia. Contudo, também se reconheceu que as cortes funcionam como palco de complexas negociações entre a coroa e os representantes das cidades, com vista à concretização de políticas fiscais. Ele afirma ainda que, durante o período moderno, as cortes eram verdadeiras arenas políticas, onde ocorriam grandes tensões entre os grupos da sociedade portuguesa que ali estavam representados. Ele afirma: era neste ambiente político de matriz ético-católica, nesta sociedade corporativa, profundamente marcada pela justiça e pela pluralidade jurisdicional, que operavam as cortes, também conhecidas como Assembleias dos Três Estados, designação que confirma que a sociedade se revia como um aglomerado de estados dos corpos sociais. As fricções e os conflitos ocorriam sempre que um dos corpos via a sua área jurisdicional violada ou desrespeitada, e boa parte da interação entre esses grupos corporativos era também regulada por instâncias jurídicas. A justiça constituía, portanto, o princípio constitutivo da sociedade corporativa. Ele vai afirmar ainda que o rei possuía o direito e o dever de convocar as cortes, com o objetivo de resolver as questões relativas ao bem comum de Portugal. Ele afirma: ao rei pertencia o exclusivo direito, mas também o dever de convocar os três estados, para desse modo concretizar uma assembleia vocacionada para resolver as questões relativas ao bem comum do reino. Ele afirma ainda no seu livro que as cortes, de certa forma, representavam uma solidariedade entre os corpos do reino, buscando também expor uma ideia de colaboração entre os portugueses. Pedro Cardim chega a afirmar a existência de uma noção identitária em Portugal nesse momento, devido à existência das cortes. No século XVII, esta lembrança continuava a seduzir, pois ela evocava a solidariedade que, idealmente, deveria existir entre as diversas partes do reino, um sentimento de harmonia, de colaboração e de consenso muito caro à sensibilidade coetânea. No fundo, cada chamamento dos representantes do reino concorria para atualizar o vínculo histórico entre o rei e as diversas partes do reino, e para reforçar a convicção de que os corpos sociais eram portadores de direitos políticos. Reivindicar a convocação das cortes, por seu turno, evocava o desejo em ter voz e voto na atividade governativa, e em desempenhar um papel vigilante contra qualquer postura régia mais autoritária. E ele continua: como tal, devido à sua antiguidade, as cortes acabaram por ser encaradas como a concretização desses estilos esperados,
a realização das expectativas dos corpos do reino, porquanto constituíam uma reunião ancestral e intrinsecamente ligada, até uma certa noção de ser português. Dessa forma, a gente pode concluir que as cortes foram um instrumento de participação política e de confirmação das leis e tradições do Reino de Portugal. Logo após a restauração de Portugal de 1640, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, Dom João IV propôs diversas cortes justamente buscando se diferenciar dos reis castelhanos que outrora haviam governado Portugal, especificamente entre os anos de 1580 e 1640, período que, por vários motivos, existiu o enfraquecimento desse mecanismo político tradicional português. A historiadora Ângela Barreto Xavier, em seu livro É o Rei aonde pode e não aonde quer, Razões da Política no Portugal Seiscentista, afirma: o alento dado às cortes pela restauração de 1640 e restante reinado de Dom João IV parece ser uma das razões explicativas para que este debate tivesse suscitado discursos tão inflamados e comprometidos, e mobilizando tão poderosa artilharia argumentativa. É que o rei, de boa memória, Dom João IV, prometera e aparentemente cumprira restituir às cortes o seu velho papel de fórum político. Também a argumentação utilizada para legitimar a aclamação de Dom João IV era favorável a esta capacidade política do reino e, por consequência, do reino junto em cortes. Na verdade, Dom João IV precisara de governar com os 3 estados para sedimentar a sua frágil posição de recém-rei. É durante o período da dominação castelhana sobre Portugal e de enfraquecimento do mecanismo das cortes que o frei português Antônio Brandão escreve a terceira parte da Monarquia Lusitana, em 1632. Nela, o frei decide escrever sobre a primeira edição das cortes portuguesas, ocorridas na cidade de Lamego, que em tese teriam sido feitas pelo primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, ainda no século XII e com um ano incerto. Na obra do frei Antônio Brandão, são apresentadas pela primeira vez as atas das cortes de Lamego, contendo as primeiras leis do Reino de Portugal. Entre elas, destaca-se: se o rei de Portugal não tiver filho varão e tiver filha, ela será rainha, há tanto que o rei morrer. Porém, se deste modo, não casará senão com português nobre, e este tal senão chamará rei, senão depois que tiver a rainha filho varão. E, quando for nas cortes ou autos públicos, o marido da rainha irá da parte esquerda, e não porá à sua cabeça a coroa do reino. Dure esta lei para sempre, que a primeira filha del rei nunca case senão com português, para que o reino não venha a estranhos, e se casar com um príncipe estrangeiro, não herde pelo mesmo caso. Porque nunca queremos que o nosso reino saia fora das mãos dos portugueses, que com seu valor nos fizeram rei sem ajuda alheia, mostrando nisso sua fortaleza e derramando seu sangue. Contudo, não há qualquer registro sobre a existência das cortes de Lamego e das atas apresentadas pelo frei Antônio Brandão. Então, por que o frei escreveu sobre elas, se não há provas? Esse episódio apócrifo foi criado como forma de apresentar a ilegitimidade dos reis de Castela sobre Portugal, que desde 1580 governaram o reino. As cortes, dessa forma, são utilizadas como uma espécie de argumento político contrário ao governo dos Habsburgo em Portugal. Após a restauração, o próprio João Pinto Ribeiro, figura de primeira importância de Portugal restaurado, jurista e agente do Duque de Bragança, o Dom João IV, após o 1º de dezembro de 1640 e a restauração, recupera a obra escrita pelo frei Antônio Brandão em sua obra
injustas sucessões dos reis de Leão e de Castela. Ele afirma: porque nas mesmas cortes de Lamego se assentou que se perdesse o direito da sucessão deste reino, a filha del rei que se casasse com um príncipe estrangeiro, para que assim não saísse nunca o reino fora das mãos e governo dos portugueses, que senão queriam sujeitar a rei que não o fosse. E quando já acima fica considerado em favor do direito da infanta Dona Catarina, e agora se considera em favor dos povos, aos quais não podia el rei Dom Filipe com o direito das armas tirar, ou de suas leis. Pelo que também, por esta cabeça, padecia este reino manifesta força e violência, que por ser continuada, tinha sempre em sua conservação o remédio da ocasião mais acomodada. Assim, o argumento criado pelo Frei Antônio Brandão, lá em 1632, é feito para criticar a legitimidade do governo dos reis castelhanos sobre Portugal, conforme presente nas atas apresentadas pelo próprio Frei das Cortes de Lamego, em que as leis e os costumes lusitanos permitiriam apenas reis naturais e não reis estrangeiros governando os portugueses. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, curta e compartilhe. Embaixo seguem os links dos artigos que eu produzi e dos livros que eu publiquei.